Oi, pessoal, tudo bem? Olha quem está aqui comigo hoje. O Billy Júnior. Espera aí que eu vou colocar o Billy aqui no chão, senão ele não vai. Bom, pessoal, eu acho esse tema muito relevante. Eu queria falar principalmente com as mamães e mamães atípicas, no caso, me incluindo, obviamente, porque foi uma experiência que eu passei. Durante muito tempo, eu negligenciei o meu autocuidado, principalmente depois que minha filha nasceu e logo veio o diagnóstico de autismo. Teve uma época que ela fazia, eu me lembro que eu saía de casa 4 vezes por semana para as terapias. Eu não podia trabalhar, eu não conseguia estudar, eu só cuidava da casa e cuidava dela e do meu filho também, que no caso era mais novinho. Isso se arrastou aí por 8, 9 anos, mais ou menos, e eu sempre trabalhei. Então foi uma época que eu fiquei sem trabalhar, sem estudar, sem fazer nada. Nesse meio tempo eu comecei a ter algumas questões de saúde, principalmente crise de ansiedade. A ansiedade, ela começa bem sorrateira, bem calminha, só que chega uma hora que ela começa a ficar mais violenta. Por natureza, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais ansiosa que o normal, mas aí eu percebi que eu comecei a ter algumas crises ali de ansiedade. Eu me lembro que eu fui buscar uma terapia. Essa terapia eu fiquei 1 ano e meio, acabei tendo alta, tudo mais. Foi válido, porque algumas questões ali eu consegui resolver. Passou-se um tempo, eu percebi que as crises de ansiedade, elas foram aumentando. Então, por que, gente? Quando a gente está dentro de uma rotina muito desgastante, como eu estava, também tinha a questão de que eu tinha vontade de trabalhar, eu tinha vontade de estudar e eu não podia fazer nada disso. Então, a ansiedade ia aumentando cada vez mais. Tentei uma segunda terapia, não foi tão eficaz como da primeira vez. E ali eu continuei seguindo a minha rotina com aquele pensamento: um dia vai dar certo, um dia eu consigo realizar o que eu quero realizar. Tinha momentos que eu tinha crise de faltar o ar, de ficar com a musculatura rígida, muita enxaqueca, às vezes dava até algum formigamento assim em algumas partes do corpo. E a ansiedade, ela é uma coisa estranha, assim. Aconteceu comigo que eu queria que aquilo ali fosse secreto, eu não queria demonstrar aquilo para ninguém, não queria que a minha família visse que eu estava tendo crises de ansiedade. Sei, talvez por ser mãe, por cuidar de todo mundo, se alguém visse que eu estava daquele jeito, poderia achar que eu estava doente ou ficando incapaz de cuidar. Então tem toda essa questão em torno da gente não querer demonstrar. E também, quando é algo da mente, parece que até a gente tem aquele tabu, sabe? De não querer demonstrar aquela questão mental que a gente está passando. Então tinha tudo isso envolvido. Mas teve um momento que eu olhei para mim, que foi o momento da minha virada, e eu falei assim: não quero nem saber, eu tô com ansiedade, eu tô passando mal. E as pessoas vão saber que eu estou passando mal. As pessoas precisam saber que eu estou passando mal, que eu estou precisando de ajuda. Eu não poderia mais carregar aquilo sozinha para mim. E o ano de 2022 foi o ano da minha virada. Foi o ano que eu falei: chega, agora eu vou olhar para mim e eu vou buscar ajuda e eu vou fazer algo pela minha vida, porque senão eu não vou durar muito tempo. Era esse pensamento que eu tinha. E foi quando eu busquei uma terapia. Os detalhes eu não vou contar porque daria um outro vídeo, mas eu fiquei 3 anos e meio passando pelo processo de autoconhecimento, primeira coisa, e pelo processo de autocuidado, onde eu busquei ajuda médica, onde eu fui buscar um psiquiatra, comecei a tomar medicação. As crises de ansiedade, elas foram amenizando e amenizando bem, até que eu cheguei na alta. Cheguei na alta, mas não é porque eu cheguei na alta que eu vou deixar de me cuidar, porque durante esse processo eu voltei a estudar. Eu estou fazendo estágio num lugar muito bacana, que eu gosto bastante. Eu vou formar ano que vem, se Deus permitir, eu acredito que Ele vai permitir. E eu tive que ter esse momento da virada, porque o meu corpo estava sofrendo,
A minha mente estava sofrendo e eu precisava me resgatar. E esse resgate, gente, é só a gente que vai fazer. Ninguém vem fazer resgate por ninguém, ninguém vai. E quando a gente se cuida, isso não é egoísmo, não é, isso é necessidade, isso é amor próprio, gente. E a partir desse momento eu me permiti descansar, eu parei de exigir tanto de mim, eu entendi que eu, assim como todos os outros seres humanos, também erro, porque quando a gente fica só cuidando dos nossos filhos, da nossa casa, a impressão que eu tive é que eu não podia errar. Eu não podia fazer nada que depois eu chorasse ali e sentisse culpa. Eu achava que eu tinha que fazer tudo certo. E não é assim que funciona, né, gente? Somos seres humanos. E cuidar de mim não me faz ser uma mãe pior. É ao contrário. Me faz ser inteira, leve e mais viva, gente. Mais viva, porque a gente que é mãe, precisamos ser mais vivas, e quando somos mães atípicas precisamos ser mais vivas do que nunca, porque temos que estar bem para cuidar do nosso filho, principalmente quando ele ainda não tem autonomia para se cuidar. E eu digo para você que eu ainda estou no processo, e o fato de ter olhado para mim, percebido que eu precisava de ajuda, tirado aquele grito de socorro de dentro de mim e conseguir buscar ajuda, gente, isso é libertador, isso não tem preço. Eu sei, vai ter momentos do seu resgate que você vai se deparar com dúvidas, você vai pensar muitas vezes, eu acho que isso não vai dar certo, é melhor eu ficar onde eu já estava e tudo bem. Vai ter momentos que você vai se desanimar, vai ter pessoas que vai dizer para você, você é forte, você vai conseguir lidar com tudo isso. Tem pessoas que não vão entender que você quer se autocuidar, vai achar que você está egoísta, mas você tem que entender que o autocuidado é primordial para você ter saúde mental e saúde física, para você continuar existindo bem, porque você tem que existir com alegria. E não precisa começar grande, começa pequenininho, começa mudando alguns hábitos, algumas coisinhas, faça coisas que você gosta. Eu, por exemplo, eu gosto muito de observar a natureza, isso me relaxa bastante, gosto de fotografar a natureza, gosto de ler, de ouvir boas músicas, isso ajuda bastante. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Quando a gente tem filho autista ou com qualquer outra deficiência, nós precisamos construir ao longo do tempo uma rede de apoio, que são pessoas confiáveis, pessoas que entendem o seu processo, o processo dos filhos, que respeitam acima de tudo aquilo que você está passando e que também estão dispostas a ajudar. Então essa rede de apoio, ela também serve para isso, para que você consiga se olhar melhor, se cuidar melhor. E também tem outro lado, de mãezinhas que não têm uma rede de apoio. Às vezes não tem o pai ali presente para estar participando da vida do filho. Então eu entendo sim que fica muito mais difícil para essa mulher retomar a vida dela, o autocuidado. Tem várias situações. Infelizmente tem várias situações. Para algumas mulheres vai ser muito mais difícil se cuidar, infelizmente. Mas se você consegue encaixar isso na sua rotina, faça isso, não fica perdendo tempo não, porque lá na frente o prejuízo vai ser muito, muito maior. Eu costumo dizer que nunca é tarde para a gente olhar para nós, nunca é tarde para a gente começar a construir a nossa história de uma maneira como a gente sempre quis. Enquanto a gente está respirando, existe chance de mudança, certo? Me conta aqui nos comentários qual é o primeiro passo que você vai dar por você. E se esse vídeo falou com seu coração, compartilhe com mais alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Tá bom, gente? Tchau, tchau e até a próxima.